Qualquer vício ou comportamento que envolve dependência, basicamente duas coisas ativam aquele vício. Tédio, isso as pessoas muitas vezes não sacam, e o estímulo de querer aquilo. Muitas vezes você busca uma droga porque você viu alguma pista ambiental que relaciona você a buscar aquela droga. O pessoal tem que entender uma parada, Igor, que vício ele é extremamente contextual. Por exemplo, se você tem problema com álcool, normalmente você vai ter vontade de beber álcool quando você está com um amigo que bebe álcool com você, ou quando você vai ao bar que você normalmente bebe álcool, ou uma contextualização temporal. O seu cérebro sabe que chegou sexta-feira e começa a te dar vontade de beber álcool. O seu cérebro sabe calcular tempo, cara. Sabe calcular tempo. Pornografia tem bons estudos mostrando que no cérebro a pornografia atua nas mesmas regiões e pelos mesmos mecanismos de outras drogas. Então você vê uma pista, sei lá, uma mina com uns peitão no TikTok dançando. Aquilo ali liga umas regiões no seu cérebro, no Instagram. No Instagram. Aquilo uma gostosa no Instagram. Liga uma região no seu cérebro que a gente chama de área tegmentar ventral, não precisamos saber esses nomes. ATV. ATV, essa área joga neurônios, que são células do seu cérebro, tem ramificações de neurônios até uma região chamada núcleo acumbente, numa regiãozinha chamada estriado ventral. Fica no protencéfalo basal. E lá... vocês não precisam saber desses nomes aí, cara. Mas é importante falar, meu. A galera que estuda isso daí, que depois gosta de pesquisar. Esses neurônios vomitam ali um neurotransmissor chamado dopamina, isso você já ouviu falar? Esse já. E te dá motivação em acessar a pornografia e fazer aquilo. Motivação e prazer. Só que o que acontece, cara? Não é só, o cara não tá sentindo tesão de verdade. Não, cara. Ele acha que tá, mas não tá. Não, ele nem sabe que tá sentindo tesão. Ele tá ali de bobeira, daí começa a bater o tédio, ele tá com o celular e vai acessar o celular. Porque ele não tá querendo dar uma gozada, ele tá querendo dar uma liberada de dopamina no núcleo acumbente. Cara, entendi. Só que qual que é o problema, meu? Esse núcleo acumbente, ele fica ao lado de uma região chamada de estriado dorsal. E a região do estriado dorsal é a região do nosso cérebro onde estão os vícios. Então você começa a liberar muita substância aqui por um mecanismo chamado de neuroplasticidade, ou seja, mudança conformacional do seu cérebro. Aquela circuitaria envolvida pela punheta migra pro... Desculpa. É legal que o cara tá falando um monte de termo técnico. O cara vai botar o estriado dorsal. O estriado dorsal. Olha, a punheta vai lá pro núcleo caudado. Cara, e essa circuitaria começa a migrar, cara. E aí você começa a formar um processo de dependência. O seu comportamento começa a precisar daquilo ali. E aí forma um vício. Que pira. E aí tem uma coisa interessante nisso, né, cara? Porque daí, por exemplo, tá, mas por que você não consegue parar a pornografia? Porque, pô, então eu não quero fazer pornografia. Porque a partir do momento que ela começa a dorsalizar, que nem ele está falando, né, ela vai criando uma rede, porque ele falou, é a rede do vício, não, é a rede do hábito. É o mesmo lugar. Você é cheio de hábito. Ali, na neuropsicologia, a gente diz que ali é a formação de esquemas, onde você forma aqueles comportamentos habituais que você não precisa prestar tanta atenção. Que você faz, tipo, dirigir carro. Cara, isso é muito estranho. Outro dia, cara... desculpa te interromper, mas é que assim, sobre isso é muito... Outro dia eu tava aqui, e aí eu entrei no carro, e aí depois eu tava em casa. Isso, porque você não precisa... Eu fiquei assim, caralho! Você não precisa dar atenção pra fazer isso. Eu fico com medo, assim, às vezes eu fico assim, caralho, eu parei no sinal... Eu não lembro mais, tá ligado? É automaticaço. E isso que aconteceu no seu cérebro acontece no mesmo lugar que os vícios. Isso. Ou seja, no cérebro, cara, presta atenção no que eu vou te falar agora, velho. No cérebro, um vício é um hábito. É a mesma coisa. Um super hábito, um hiper hábito. Um vício é um hiper hábito. Você faz aquilo automático e não consegue controlar. É louco isso, Caraca. Né? E o ambiente aciona. Muito legal. E o ambiente aciona. Mas eu te falar que essa rede dorsal, ela começa a operar automaticamente. Né? Então, por exemplo, o que acontece? Você está dirigindo o teu carro, você está no automático, mas se acontece alguma coisa, você sai do automático e aquelas informações voltam para tua consciência. Então você começa a prestar atenção naquilo. E eu imagino que existem técnicas, porque assim, isso é bom? Cara, é bom, porque imagina o seguinte, o nosso cérebro ele gasta muita energia. É o segundo sistema que mais gasta energia, só pede para o sistema digestivo. A gente gasta 20% dos metabólitos e 15% do oxigênio. E tem 2% do tamanho do corpo. O negócio tem 1,8 kg, 1,6 kg. Tá. Certo? É Então caro. é muito caro. Essa região
que é o córtex pré-frontal, ela é muito mais cara ainda. Tá. Porque ela É tem que é a muitas região que a gente tá pensando. Isso, porque ela é neocortical, ela tem muitas camadas de neurônios Tá. ali, certo? Então, exige muito energia. Então, se você automatizar as coisas, você pode usar menos o córtex pré-frontal. Então, Tá. imagina, lembra quando você começou a aprender a dirigir? Aham. Você tinha que Foco prestar atenção. total. Foco total, Isso. foco total. Agora você já dirige. Eu não conseguia mudar a música. Agora, isso, Foco agora total. você já dirige trocando a música, falando no celular, É. com o pé na direção. Tá. É mas- importante pra gente conseguir. Pensa assim, ó, essa região que forma os hábitos e os vícios. Isso, Foco agora total. você já dirige trocando a música, falando no celular, É. com o pé na direção. Tá. É mas- importante pra gente conseguir. Pensa assim, ó, essa região que forma os hábitos e os vícios, ela é mais lá pro meio, é mais ou menos como se fosse entre as suas duas orelhas, bem no meio das suas duas orelhas, no meio do cérebro, Tá. essa região dos vícios e dos hábitos. Quando você vai adquirindo uma habilidade, o seu córtex pré-frontal precisa jogar o seu foco atencional para aquilo, mas com o tempo você vai automatizando para liberar o seu córtex pré-frontal para fazer outras coisas, tá ligado? Você Senão vai você imagina se você tivesse que pensar toda vez, mesmo jeito sempre para dirigir, cara. Canseira que não é loucura. se dirigir. É. Você vai migrando isso para essa região que ele falou, que a gente chama de núcleos basais. São 3 núcleos principais, putame, caudado e globo pálido, né? E abaixo tem esses núcleos que ele falou, daí tem os outros núcleozinhos. E no meio disso tudo a punheta. A punheta vai entrar ali exatamente nessa região. Mas o que acontece, velho? Geralmente a gente tem um circuito que envolve o córtex pré-frontal, órbito frontal, que é uma parte dele, que, de certa forma, ela avalia o contexto, o gasto energético e quanto que eu vou ganhar por aquilo, certo? E ela depende de dopamina também. Essa área, especialmente, ela tem uma habilidade muito bacana. Ela freia o nosso comportamento. É um núcleo que está ligado a inibir os nossos comportamentos. A gente chama de comportamento inibitório, né? Então ela analisa uma coisa, se ela vê que não vai dar muito certo, se o custo é muito alto, ela puxa o freio daquilo. Essa hiperexcitação nos gânglios basais, ela vai diminuindo a atividade inibitória do córtex pré-frontal. É tipo Então um cabo de guerra que começa a ficar mais Isso. forte aqui, ó. O cara sabe que tá ruim, não quer bater punheta, mas não consegue. Não consegue parar. Pensa assim, ó, Igor, Tá, vamos um entendi. pouquinho mais longe. Igor, você tá rindo, isso é. Cara, Cara, isso é triste. foda, velho. É triste, sério, velho. Ô, meu, é sério, triste, cara. é O sério. cara não consegue trabalhar, irmão. Que isso, É cara? sério, velho. Eu tô falando sério, cara. É uma os psicólogos que estão assistindo aqui me dizem se eu tô mentindo. Mas aí- é uma mas epidemia isso na daí- clínica, velho.